De volta, gente. Nesse programa aqui a gente vai falar agora sobre um tema que tá sendo bastante fomentado. A gente tem muitas pessoas chegando na Bolsa e muitas delas também estão retornando. Pessoas que lá no passado não tiveram sucesso estão voltando. Então, o tema do vídeo de hoje é o seguinte: eu já operei e me dei mal. Como superar as cagadas do passado? Pois é. Eu acho que o primeiro comentário que a gente deve fazer sobre esse tema é o seguinte. O mercado financeiro, day trade, ele é talvez um dos mercados mais concorridos do mundo. Porque ele te dá a liberdade, é o único lugar que apenas você decide se você vai ganhar, se você vai perder. E em termos de ganho do que é possível, a gente poderia falar que o que é possível no mercado financeiro, operações day trade, seja o day trade propriamente dito, ou até operações de swing, operações mais alavancadas como operação de DI, dólar, opções. Não dá nem para falar assim para vocês assim, o que é possível. Depende do nosso limite psicológico, mas o tamanho da curva que você pode atingir em termos de sonho, financeiramente falando, sucesso financeiro, ele é inestimável. Não dá nem para você medir isso. Claro que vai de cada um tem um psicológico, cada um tem um tamanho, então isso acaba envolvendo questões que não são ponderáveis, que é baseado no ser humano indivíduo, cada um individualmente, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente deve falar é o seguinte: se você já operou e está voltando, o primeiro comentário é o seguinte: se for para você fazer o que você fez lá atrás, não volte. Né? Por quê? Porque se a gente quebrou, se a gente não conseguiu obter o sucesso, algo foi errado. O algo errado é porque você não chamou a responsabilidade para si, o que você aprendeu talvez não foi da maneira correta, ou você também não absorveu da maneira mais ideal, e isso, em determinado momento, isso te consumiu e fez com que você metesse os pés pelas mãos. Então, se a proposta não é mudar, não venha para cá. É melhor. O mercado financeiro, ele pode ser incrível se você conseguir o seu sucesso, mas também ele pode ser um dos piores cenários para você quando você acaba tendo a punição de perder seu dinheiro ali rapidamente, constantemente, e isso moralmente falando, psicologicamente falando, é muito difícil. Você vai passar por uma situação que não é legal. A dica é o seguinte: o ser humano ele tem a capacidade de ver aonde ele errou, o que ele acertou, o que ele fez de bom e melhorar, mudar, se moldar para cada situação e aprender, tá certo? Quando nós falamos em voltar, eu vejo assim, por experiência, eu já recebi milhares de alunos, milhares de investidores, já tenho contato com eles todos os dias, tá certo? E quando você vê o principal fator que faz eles chegarem e perderem dinheiro e irem embora, é ele próprio. Você não perde dinheiro porque a plataforma caiu, porque você seguiu um analista, o analista é bom ou é ruim. Não é por isso que você perde dinheiro. Você perde dinheiro porque você deixa a responsabilidade de decisão, por exemplo, do teu investimento para o analista. Se o analista falar compra, vende, eu compro, eu vendo. Eu tirei de mim a responsabilidade. Então, o analista fala para você comprar ou vender, mas você também tem que olhar lá e falar assim, pô, faz sentido o que eu aprendi pela técnica, é isso que eu concordo também com o analista. Agora, o tamanho da mão que você vai, onde você vai estopar, se você vai precisar do seu dinheiro, se aquela perda que você vai ter caso dê errado a operação é compatível com o seu financeiro, com a sua situação emocional atual, esse controle é seu. Se você está com a plataforma, a sua plataforma travou, a corretora travou, você poderia estar gravando tua tela, pedir um ressarcimento do teu dinheiro. Então,
caso você negligencie algumas coisas de não fazer, o culpado sobre o dano sempre somos nós, tá certo? Porque quando o dano não é nosso, a gente tem como recorrer. A gente pode recorrer na corretora, com o prestador de serviço, por exemplo, a plataforma, a gente pode diminuir a nossa mão, tá certo? Então, tudo aquilo que você acha que é um problema, na verdade, é você, eu, tentando diminuir a minha culpa, a sua culpa, culpando os outros. Isso é natural, o ser humano faz isso. Quando a gente se propõe a voltar, você tem que chegar hoje e falar assim, se eu fosse fazer uma faculdade de medicina, o que está envolvendo fazer uma faculdade de medicina? São 5, 8 anos de estudo, né? Faculdade, residência, você tem deslocamento entre chegar, sair da sua casa, chegar na faculdade, sair da faculdade, voltar para sua casa, você tem despesas com transporte, você tem despesas com alimentação, você tem o seu tempo ali durante a faculdade, a mensalidade da faculdade, e aí você passa apenas a querer ganhar dinheiro 5, 8 anos depois, quando você começa, sei lá, estagiar ou ser um médico que vai ser gerenciado, acompanhado por outro médico, mas aí você vai começando, você ganha menos, vai ficando bom, vai chegando, vai ganhando mais dinheiro, ganha espaço, ganha mais responsabilidades, e assim vai. Nenhum médico começa a estudar e fala assim, ó, amanhã eu já quero ganhar dinheiro de salário porque eu sou médico. Não. Então, se você errou, significa que você não estava preparado para aquilo. O cara que está voltando, ele tem que zerar a conta. O que aconteceu? Daqui para trás não me interessa. Porque agora eu vim com uma mentalidade diferente, eu vim para mudar, eu vim para vencer. A história de você querer recuperar dinheiro, ela não existe. Na bolsa, se você ganhou, o dinheiro é seu. Se você perdeu, você perdeu. Não tem essa de recuperar. Ou você faz o certo, e aí, daqui para frente, você passa a ser um cara ganhador, porque não dá para ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Então, em algum momento, vocês têm que se desvencilhar dessa perda, desse fantasma psicológico que te atormenta e se propor a fazer o certo. Outra coisa legal é, aqueles custos que eu falei que você tem ali para, se eu quiser fazer uma faculdade, eles têm que ser assumidos aqui também na bolsa. Porque, assim, renda variável, a única certeza que você tem, já de saída, é que você vai errar a sua análise, o ativo que estava super bonito, ele vai ficar feio de repente, vai vir alguém e falar uma besteira, vai soltar uma notícia que vai contra você. Então, a única certeza que você tem é que você vai perder dinheiro. Só que a diferença é perder de maneira desmedida ou fazer algo planejado. Então, você tem que chegar, quero fazer day trade, eu estou voltando, faça um planejamento, separe um financeiro que você possa perder, separe esse financeiro para alguns meses. Eu acredito que hoje, por menos do que 6 meses, 8 meses, é muito difícil você fazer planejamento para ganhar dinheiro na bolsa. Não é impossível, mas os primeiros 8 meses, eles têm que ser assim, eu vim para aprender, eu vim aqui para não cometer os erros do passado novamente. Então você vai fazer assim, eu vou perder R$100 por dia. Quantos dias tem um mês? 20 dias. Então tem que ter R$2.000 na conta, sabendo assim, eu vou perder. Aí alguns vão falar, mas Igor, eu não tenho R$2.000 para perder todos os meses. Tudo bem, mas ninguém está falando que você precisa perder 2.000. Pensem da seguinte maneira, poxa, eu tenho R$300 para perder. Eu vou ter uma meta de loss de R$80 por dia, de R$66 por dia. Bem, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 300 por R$66, eu vou operar, vai dar 5 dias lá. Quando eu atingir o 5º dia de loss, eu vou praticar na conta demo. O mês que vem eu retorno e sei que eu vou perder mais R$300 se der errado. Atingir meu limite de loss, vou para a conta demo. Mas você vai conseguir vivenciar mercado, participar do mercado, você vai ver mercado bom, mercado ruim. Não necessariamente você vai perder 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses consecutivos. Talvez você perca no primeiro, no segundo, no terceiro você já empata, já não está pondo mais dinheiro no jogo, mas também você não tem o objetivo de ganhar dinheiro, a sua preocupação não deve ser, num primeiro momento, em ganhar dinheiro. Você vai começar com um pouco, com o foco de, eu quero aprender. O que dá certo com um contrato, dá certo com 100, com 200, com 500. Se você conseguir fazer dessa maneira, você vai, primeiro que fortalecer o teu emocional, porque o seu
emocional, ele vai lembrar assim, caramba, eu tô aqui há 3 meses e não perdi o dinheiro que eu perdi lá atrás. Não por financeiro, mas você vai ver assim, você vai conseguir medir a sua evolução, né? No primeiro mês você esteve um pouco pior, o segundo você já vai conseguir ver mudança, ou seja, você vai perder menos que perdeu, vai estar errando menos entradas, vai conseguir tirar uma leitura melhor do mercado. E essa evolução, ela faz parte do fortalecimento para você chegar lá na frente e adquirir consistência, para você ser um ganhador de verdade. Então, se você não tiver esse compromisso, você vai permitir tirar a blindagem de você e vai permitir que o fantasma de lá de trás venha te atormentar hoje, e isso não é legal. É difícil ganhar se eu tiver o fantasma me atormentando? É muito, muito difícil, eu não diria impossível, porque o ser humano também é capaz de vencer qualquer dificuldade, mas a carga psicológica que a gente enfrenta é muito grande. O nosso objetivo, principalmente no início, é não gerar sintomas, agregar despesas financeiras que não estão planejadas, fazer com que a tua vida ali ela seja algo que você planejou. Então, o financeiro dentro do limite aceitável, não dá para falar que você vai fazer dinheiro com um contrato, você tem que saber operar, você tem que saber analisar, você tem que entender o que é momento, e isso tudo não se adquire da noite para o dia, tá certo? Então, para você que está voltando, os erros é porque antigamente o mercado era diferente. E o nosso mercado atual ele mudou bastante. E eu espero que você venha com a mentalidade de quem viu a possibilidade de ganhar, entendeu que os erros cometidos eles não podem ser cometidos e evitar que você se abale psicologicamente de novo. Eu tenho visto milhares de pessoas onde a maior parte, a maior dificuldade dessas pessoas não está em estar positivo, estar ganhando. Elas têm dificuldade em clicar porque perderam muito dinheiro, elas têm dificuldade em parar de operar porque elas estavam ganhando, elas estão ganhando 100, mas elas queriam 200, elas estavam ganhando 500, mas queriam 1.000. E para buscar esses 1.000, o cara que estava ganhando 500 fica menos 2, e aí ele não tem limites, ele não tem regra, ele não sabe nem o que ele quer. Ele muitas vezes não sabe o que é possível querer no mercado, ele não considera que, independente do que eu queira, o mercado tem que dar a condição para isso. E às vezes você não sabe nem ler o mercado, você não sabe tirar uma leitura, seja ela pela análise gráfica, seja ela pelo tape reading, seja ela pelo método lá que seja que você utilize. Então, essa falta, esse amadorismo, faz com que a grande maioria das pessoas empaquem por meses, anos ou até mesmo quebrem e não consigam atingir o sucesso da bolsa. Se você conseguir dominar isso, eu garanto para vocês, vocês podem entrar na sala da Clear, me acompanhar, vocês vão conseguir ver uma evolução tão grande na forma de vocês investirem, vão conseguir abrir um leque de possibilidades na vida de vocês tão grande que o mercado não é difícil. Nós é que complicamos ele, gente. Então, se a gente conseguir blindar essa parte, a leitura melhora, os erros vão diminuindo e daqui a pouco começa a surgir o quê? Mercados bons, mercados mais direcionais. Como eu não cometo erro, eu sempre tento estar a favor da posição, com uma mão possível, não me exponho muito caso saia uma notícia, eu vou começar a participar, porque os erros não existem, só sobram as vitórias. Então, esse é meu recado para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tá certo, gente? Valeu!